Que saudade de dizer isso. E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quartas séries, aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos, bebês. Hoje eu vou trazer para vocês uma série de uma plataforma chamada Hulu. O nome dessa série traduzido se chama Traição e essa série foi totalmente baseada no podcast Betrayal. Esse podcast conta a história de uma mulher que tem uma história também com a TV, tem uma história com programas como, não sei se vocês conhecem, Extreme Makeover, Reconstrução Total, que era aquele pessoal que chegava a reconstruir as casas, coisas todas muito rápidas e ficava tudo maravilhoso e incrível. O nome dessa mulher é Jennifer Faison e ela está nesse podcast contando a história da vida dela, de como ela encontrou o grande amor da vida dela na faculdade, teve um distanciamento dele por 20 anos, depois de 20 anos ela se casou com ele, a vida dela parecia assim, ó, incrivelmente perfeita, porque ele parecia ser o melhor marido do mundo. Até que um dia ela chega na casa dela e a polícia está na porta porque ele estava sendo acusado, tocado inapropriadamente em uma aluna do curso dele do ensino médio. E depois tudo isso vai ladeira abaixo quando ela decide fazer uma investigação nas redes sociais dele de uma forma quase que para protegê-lo, e o que ela vai encontrar, eu vou dizer para vocês que é subterrâneo. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue, você sabe onde, no @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho imenso prazer em repostar. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, de vinheta. E hoje eu vivo em um sítio. Hoje, além dos gatinhos, eu tenho um pastor alemão e eu preciso dizer para você que a minha pastora alemã, a Irina, ela já rasgou 5 blusas minhas. Sim, porque ela tem dentes que eu não entendo como um serzinho de 75 dias consegue simplesmente rasgar tudo que ela encontra. Mas ela rasga, menos as minhas roupas da Insider. Como isso acontece? Eu não sei. Pode ser mágica? Não sei. Mas eu acredito que seja mesmo da tecnologia dos tecidos da Insider. E aí eu preciso dizer para vocês que tem uma coisa nos tecidos da Insider que não adianta você procurar em outras roupas. Não tem roupa de algodão, não tem roupa de tecido nenhum que te dê regulagem de temperatura. Isso não significa que ela tem um ar-condicionado nas suas axilas, mas que ela ajuda sim, e ajuda muito a evaporar o suor. Isso faz com que você também elimine boa parte do odor que você vai acumulando ao longo do dia. Ele é um tecido que desamassa no corpo, então você não precisa passar esse tecido, ele não foi feito para passar. E sempre vai ter uma peça da Insider que atende à sua necessidade, que é mais ali parecido com o seu estilo, mas sempre muito bem cortada, muito bem estruturada, que te deixa sempre com um aspecto de pessoa alinhada. O desbotamento da Insider é um desbotamento assim incrivelmente lento. E se você pensa aí desse lado, que você consegue isso com a camiseta de algodão, que você consegue isso com outros tecidos, eu posso garantir para você que não. Sabem que eu sou super alérgica, então por muito tempo eu só usei algodão. E o problema do algodão é o desbotamento. Então você chega lá, você acha que você tem uma blusa preta aceitável para você sair, e quando chega lá, não, ela não tá mais preta. Roupas de academia, top, sutiã, também tem cueca e tem de tudo, feminino, masculino, tamanhos que vão do PP até o XXGG e diversas cores também. Então aproveita e adquire aí a sua peça da Insider usando o meu cupom, que é o cupom JOYCE. E somando os descontos do site mais o desconto do meu cupom, você pode ter até 35% de desconto. Então não perde tempo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado o meu link. Com o meu link você vai direto para o site da Insider, escolhe as suas peças, coloca no carrinho e o meu cupom é automaticamente aplicado e o desconto também. E se você, assim como eu, é apaixonada pela windsuit, que é essa blusa aqui que eu tô usando hoje, eu vou deixar a cor, o tamanho aqui no box de descrição também para você ir direto e conseguir essa peça que tá linda demais. E agora, vamos confortavelmente começar esse vídeo.
Essa série ela é feita em 3 episódios e eles sempre colocam que essa série ela é baseada no podcast de mesmo nome aí da série. E o que acontece é que a Jennifer ela está contando tudo que ela passou no casamento dela, que vai durar mais ou menos aí uns 5 anos, talvez entre relacionamento, tudo talvez tenha durado aí uns 7 anos, e como esse homem, a conduta dele, tanto com as alunas, na verdade com a aluna, e as coisas vão se desenrolando para depois a gente chegar nas alunas, mais de uma aluna, e também como o curso de comunicação, a questão toda de aprender a trabalhar com coisas de TV levou esse homem para um lugar sombrio. Porque, na verdade, pessoas como ele, né, pessoas que têm mentes como a desse homem, do Aaron, são pessoas que arrumam, na verdade, qualquer oportunidade e estão sempre procurando coisas que facilitem com que eles consigam, de repente, saciar essa sanha aí maluca que eles acabam desenvolvendo com o tempo. E isso tudo, mais uma vez, né, é muita terapia e profissional para falar sobre isso. Mas vamos chegar ali, mais ou menos ali nos anos 80, porque essa série não marca muito essa questão toda de tempo. Nos anos 80, Aaron Spence, ele já cursava comunicação na Universidade de Barry, em Atlanta, e ele se dava muito bem. Ele era uma pessoa muito querida pelos amigos, sempre muito extrovertido, ele gostava muito de se comunicar no sentido mais jornalístico da coisa. Resumindo, ele era o cara que todo mundo gostava. Tem até um amigo que diz que ele era o tipo de cara que se você precisasse mudar um sofá de andar, sabe, do 3º andar para o 1º, no meio da madrugada, ele seria o cara que você chamaria. Também dá pra perceber que ele era um cara totalmente desenvolto. Ele, pra vocês terem uma ideia, ele imitava algumas bandas aí, tinha até música do The Kids on the Block, tinha muita coisa ali que ele acabava fazendo, fazia showzinho, trabalhava também, fazia algumas coisas também pra comunidade, porque eles acabam fazendo como se fosse uma estação de comunicação no local, que era a WBCS. Então essa WBCS comunicava coisas ali da faculdade e também da cidade ao redor. Então, por exemplo, corte de árvores, aconteceu alguma coisa na cidade, então era eles que acabavam aí se juntando nesse grupo e passando essas comunicações, porque tudo isso já fazia parte também do curso de comunicação, então já ajudava todos eles ali a aprenderem a trabalhar em todos os setores, tanto na parte de se comunicar, como também na parte de gravação, produção de vídeo e audiovisual, essa coisa toda. E parecia ser, assim, um curso muito bacana, muito legal, e o jeito que a faculdade levava era ainda melhor. Ele, pelo que eu entendi, ele já era da comunidade, ou a Jennifer foi uma pessoa que começou a estudar em outra universidade, porque o que é dito é que ela foi, na verdade, para essa universidade, essa Barry, quando ela estava no 3º ano de comunicação. Então ela passa a estudar na Barry e vai ser na Barry que ela vai conhecer o Aaron. Só que quando ela conheceu o Aaron, no começo, assim, os dois, ela achou ele bonito, ele achou ela bonita e as coisas, né? Todo mundo sabia que ele gostava dela, ela gostava dele, mas demorou um tantinho aí para os dois começarem a namorar. Mas depois que engatou aí o namoro, a coisa toda foi acontecendo e para os pais dela, eles tinham, assim, quase certeza que os dois ficariam juntos. No casamento da irmã dela, tinha uma irmã mais velha, eles precisaram ir para um outro lugar, para uma outra cidade, e ele precisou pegar o avião. Então, quando eles foram buscar ele no aeroporto, os pais dela já ficaram encantados com ele, todo mundo gostava muito dele, inclusive a irmã só chamava ele de Sam Aaron, como se ele fosse ali, tipo, um santo. Ele sempre era uma pessoa maravilhosa, prestativa com todo mundo, e todo mundo gostava demais dele, a família dela gostava demais dele. O que acontece é que talvez naquele momento, por mais que ela tenha dito assim, não, eu queria passar o último ano da faculdade sozinha, o que dava a entender é que no começo, pelo menos naquela primeira fase desse namoro, o Aaron estivesse mais interessado nela do que ela no Aaron. E também é o seguinte, a gente percebe que ela, de repente, estava desfrutando de uma coisa que ainda era um pouco difícil nos anos 80, quando a gente pensa em oportunidade de se divertir, de conhecer pessoas, de fazer conexões, e ela estava tendo essa oportunidade. Ela estava fazendo muitos amigos que ela carrega com ela até hoje, e também muitas pessoas que ela acabou conhecendo e que ajudaram ela a entrar na TV, por exemplo. Mais uma vez, todas as vezes que tiver uma pausa, é porque tem uma foto que é importante ser mostrada, e aí quem estiver ouvindo não vai fazer diferença, quem estiver assistindo vai poder ver a foto, e eu não vou colocar musiquinha pra, enfim, encher
aí o ouvido de vocês. Esse último ano para ela achou maravilhoso. Ela achou que foi incrível, que foi muito legal. Ela conheceu muitas pessoas, ela passeou, ela fez muita coisa divertida, muita coisa bacana. E logo em seguida, com esses programas de TV que ela começou a fazer, ela chegou a ser indicada, tá? Indicada 2 vezes para um Emmy. Então ela chegou a levar a irmã, levar a mãe, assim, para um tapete vermelho. Foi toda uma questão ali de muito status e, né, acaba alavancando a carreira. Então, depois disso, ela participou de diversos projetos. Esses projetos, eles são feitos, né, você é contratado projeto a projeto. Ela era quem produzia, muitas vezes dirigia alguns projetos e ela estava muito engajada naquele programa Extreme Makeover, Reconstrução Total. Então eles passam algumas cenas ali daquele programa que eu assistia, eu gostava muito, que eles acabam demolindo tudo e reconstroem casas incríveis e aquela coisa toda. E ela começa ali a trabalhar até que um dia, né, depois de 20 anos que ela não via o Aaron, porque o Aaron, depois da faculdade, o que acontece é que ele se casa, ele acaba tendo 2 filhos, ele não se muda, ele continua morando ali próximo à universidade e ele entra para a Guarda Nacional, ali, a Força Aérea Americana. Ele começa a trabalhar por lá e ele vira um oficial. Então, por um tempo, ele tinha as missões, então fazia as missões, ele tinha o salário dele, até que teve um momento que ele começou a usar todo o conhecimento que ele tinha de comunicação para também dar aulas. No início, era um projeto para estudantes e um projeto, claro, ali para, né, que ele não teria um salário, não era uma coisa muito profissional. Que ele daria aula ensinando pessoas a trabalhar com vídeos, ensinando pessoas a trabalhar com essa parte aí, que seria aí um audiovisual. Para mais, ele daria aula para mais de 810 pessoas, 810 alunos que estavam no ensino fundamental. Presta atenção aí nessa informação fundamental. Só que aí os anos vão se passando, ele estava com uma galera ali que eles iriam fazer um trabalho, mas esse já era o pessoal do ensino médio. E um dia ela decidiu entrar em contato com ele. A Jennifer do nada viu ali lembrou, viu uma foto ali, entrou em contato com ele via Facebook, mandou uma mensagem e disse o seguinte para ele: e aí, como é que você tá? Tá solteiro? Brincou, né, ali se ele estava solteiro, porque ela sabia que ele era casado. Ela disse que não sabia que ele tinha se separado, enfim. E ele disse que não, que ele estava separado há mais de 4 anos e tudo mais, e que ele estava indo para Nova York. E ela disse que também estava indo para Nova York. Resumindo, os dois acabam se encontrando em Nova York, saem para jantar, depois já tem um toquezinho e terminam essa noite aí de reencontro num hotel. Acho que a gente não precisa mais, né, se alongar nisso, todo mundo é adulto. Depois disso, ele começa meio que a agir com ela como se os dois tivessem um relacionamento. E ela estava adorando, porque é como se ela tivesse retomado aquela paixão, né, que ela tinha deixado lá 20 anos atrás, só que dessa vez muito mais madura, muito mais experiente, já tinha vivido muita coisa. E aí, os dois, depois de mais ou menos uns 3 meses namorando, eles teriam se encontrado e ele teria dito à mãe dela. Ele fez uma chamada de vídeo e perguntou à mãe e ao pai, né, dela, o que era uma coisa muito estranha, porque eles se conheciam há muito tempo, mas ele não falava com eles também há muitos anos. Ele se apresenta novamente e eles acharam muito estranho, de repente, falar com uma pessoa que você conheceu tão jovem e depois tão, né, mais maduro ali. E ele disse que queria pedir a filha deles em casamento. E eles acharam, os pais estão falando no documentário e deixam claro que achava estranho eles agora tão velhos, né, tão mais velhos. Eu falei, nossa, eles não são tão mais velhos, mas tudo bem. E eles decidirem se casar de novo. Eles deviam estar ali na casa dos seus 40 anos e decidiram se casar. Ele já estava divorciado há 4 anos, ele tinha os filhos dele e eles moravam em uma cidade ali mais pro interior. Então eles decidem ficar juntos, colocam algumas coisas no carro e decidem fazer essa viagem de carro. Então durante esse percurso foi tudo muito bacana, tudo muito legal, decidiram se mudar. Gente, a coisa toda parecia um conto de fadas de verdade mesmo. O nome do primeiro episódio é Conto de Fadas, é basicamente o que vai acontecer. Eles estão em um hotel e de repente ele pega um anel de, né, ali de brilhantes e dá o anel de brilhantes para ela, pede ela em casamento, a coisa toda como deve ser, diz que sempre amou ela. E quando a ex-mulher dele ficou sabendo que ele ia se casar de novo, que ele avisou, ela disse: é a Jennifer, não é?
e ele disse que sim. Então parece que ele sempre falava da Jennifer, de alguma forma, e falava da Jennifer. E ele tinha 2 filhos também, então ele queria estar perto ali dos filhos, mas em nenhum momento vai ser falado desses filhos durante o documentário, que eu achei muito bom. Vamos preservar essas pessoas que não tem nada a ver com isso. Tá bom, agora vamos combinar, né? Ela era uma mulher que saberia dar uma festa. Ele também era um cara que saberia dar uma festa. Eles trabalhavam, né, com coisas ali muito, né, de muita luz, muitas sombras. Então eles saberiam fazer um bom casamento. A festa foi incrível, uma festa super bonita. Uma festa simples, elegante, chique. Ela estava lindíssima no vestido de noiva. Ele também estava muito bonito. Eles eram um casal bonito. Enfim, o casamento foi maravilhoso para 80 pessoas, tinha muita gente lá e todo mundo achou que dali para frente tudo seguiria normalmente e que ele sossegaria. Talvez isso a Jennifer não soubesse, talvez a Jennifer não soubesse que ele não estava muito sossegado antes de conhecê-la. Mas até então ele era um homem solteiro, agora ele era um homem casado. E a vida de casado começa com uma festa e vai continuar por um bom tempo. Eles vão fazer diversas viagens porque recursos era uma coisa que eles tinham, tanto ele quanto ela. Ela tinha talvez um pouco mais do que ele, então ela gastava bastante, ele também gastava bastante, eles faziam muitas viagens, eles saíam para esquiar, muita coisa legal mesmo, sabiam se divertir e estavam se divertindo pra caramba. Aí o pai, né, o pai dela diz o seguinte, que achava tudo aquilo muito exagerado, era como se fosse de verdade. Eu olhei assim a situação, sabe quando a gente escuta de gente problemática, assim, que de repente a pessoa faz uma coisa ruim e depois vem com aquela sessão, né, aquele verdadeiro bombardeio de amor? Seria basicamente isso, só que para ela aquilo ali era só amor. Quando eles voltam ali, decidem sossegar em casa, ele volta a dar aulas, ele por 2 anos seguidos, ele continua num colégio chamado Kell High School, que já era mais ali para o ensino médio, e ele começa com um programa, eles chamavam ele de treinador, porque ele era treinador também de esportes, inclusive porque ele era ali da Força Aérea, então tinha toda uma questão que ele estava envolvido com os esportes e também com a parte de ensinar o pessoal nessa parte aí do audiovisual, nessa parte de comunicação. Eles estavam sempre fazendo projetos e ele tinha uma sala só para isso e ele basicamente desenvolveu ali todo um curso para poder passar, né, esse conhecimento aí para os garotos e ele recebia por isso também. Então os dois juntos eles tinham uma boa renda e depois também isso tudo vai ser bem interessante, porque olha só, ele dava aulas, só que aí vai ter um momento, depois desse, né, do casamento, ele tá lá, tá dando aula, vai para lá, vem para cá, e ele sempre, toda manhã, ele deixava um bilhete do lado da cafeteira, tá? Do lado da cafeteira, dizendo como ele amava a Jennifer, como a Jennifer era maravilhosa, como a Jennifer era linda, assim, uma coisa assim incrível. E o pai dela, mais uma vez, dizia, eu ficava me perguntando para que tudo isso, assim, as coisas têm que ser um pouco mais equilibradas, mas parece que equilíbrio não era uma coisa que ele tinha muita, e nós vamos descobrir que ele não tinha, na verdade, nenhum. Se vocês pensam que o que ele está fazendo depois futuramente pode ser culpa, também não acredito nisso, porque eu acho que ele não tem essa capacidade de sentir culpa, sinceramente. Bom, a questão é que conforme o tempo vai se passando, os dois eles vão começar a ir bastante em cafés. Frequentar muitos cafés, eles gostavam muito de café, até que um dia os dois juntos decidem que eles querem abrir uma cafeteria. Eles queriam uma cafeteria e bar e decidem comprar então um lugar, alugar um lugar, enfim, abrir essa cafeteria. Só que eles não conseguem especificamente uma cafeteria. Acaba vagando na avenida principal ali um bar onde vendia vinhos, era só vinhos mesmo. Então os dois decidem assumir os negócios e durante os 2 primeiros anos, só quem acaba tocando esse negócio são os dois. Eles fazem isso em tempo integral e parece que as coisas não dão muito certo. Depois de 2 anos, eles acabam vendendo também esse lugar, não deu certo. Depois a gente também vai ouvir histórias sobre esse lugar, da época do bar e tudo mais. Só que por enquanto não deu certo. Então ela vai fazer o quê? Ela vai abraçar um projeto, porque ela trabalhava com projetos aí já, projetos de TV, essa coisa toda, e ele vai fazer o quê? Ele vai dar aulas. Ele vai dar aulas nesse colégio Kell novamente. Ele dá aula nesse colégio por 2 anos, então isso tudo tá se passando casamento. E todo dia ela recebe bilhetes de amor e aquela coisa toda, meu amor, e tudo, né, segue dessa forma. Eles compram uma casa muito bonita, eles tinham recursos para comprar, a vida parecia estar caminhando perfeitamente e tem mais. Por 2 anos seguidos, ele é considerado o melhor professor, o professor mais querido do colégio Kell. Então, assim, ele era uma celebridade no colégio dele. Os professores o amavam, os alunos amavam ele.
Resumindo, ele era o cara gente boa, legal, que dava os melhores cursos, ensinava as melhores coisas, eles gostavam porque ele tapava todas as janelas com uma bandeira do Elvis. Tudo isso vai fazer sentido depois. E todo mundo ali estava, né, enfim, totalmente ali engajado, totalmente ali certinho com as aulas dele, ninguém faltava e tudo parecia ser maravilhoso. Bom, os dois, eles se casaram especificamente no dia 3 de dezembro de 2012, então podemos contar que o casamento começou ali em 2013. Ele também chegou a fazer uma missão onde ele ficou um tempo e depois voltou alguns meses e depois retornou e sempre acabava retornando para a escola, fazia os projetos dele e a vida seguia. Então, os anos estão se passando, né? A vida vai seguindo e seguindo dessa forma. Ela diz o seguinte, a Jennifer, ela diz que ele, além dos bilhetes, ele também ia lá checar se ela precisava de alguma coisa a todo minuto que ela estava em casa, assim. Maridão mesmo. No meu ponto de vista, eu já não tenho muita paciência, porque ele parecia ser o tipo de pessoa que gruda. Sabe, que a pessoa que gruda e que fica, sabe, parece que até um copo que você quer pegar, a pessoa quer pegar pra você, e é uma situação totalmente desagradável e, sinceramente, me levanta todas as bandeiras. Gente que age assim, eu acho um pouco estranho. Tem um limite pra educação e, de repente, essa coisa meio desenfreada, eu compartilho um pouco ali da opinião do pai dela. Isso já era ali, de repente, uma coisa pra se prestar atenção, que já não é muito normal, mas é muito fácil de confundir com ele me ama demais, ele quer fazer tudo, né, pra se mostrar gentil, pra se mostrar amoroso, carinhoso e essa coisa toda. Só que aqui, vamos ser bem honestos com tudo que estava acontecendo. Quando ela tá contando no documentário, tudo parecia muito incrível. Só que era bem fácil também ser muito incrível quando ela, cada vez que ela pegava um trabalho, por exemplo, ela ficava 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas fora de casa. Ele ficava dando as aulas dele e ela ia trabalhar em outras cidades. Então, automaticamente, sempre tinha aquela questão de ela vai ficar um tempo em casa, mas depois ela vai sair. Então, eu vou aproveitar bastante. Então, para mim, até pode ser até que se explique. Podemos fazer aí essa, né, balancear um pouco isso. Até podemos, mas isso também abria uma janela bem estranha para um cara que tinha costumes que ela não conhecia. E esse era o problema, ela não sabia, mas ela colocou dentro da casa dela uma pessoa que ela achou que ela conhecia muito bem, mas ela não sabe o que ele se tornou dentre esses 20 anos que ela passou longe dele. Isso porque a gente não pode dizer como eram os instintos dele quando ele era mais jovem, mas provavelmente isso começou depois que ele foi servir, né? Depois que ele passou a ser um piloto. Então, vamos tentar entender aqui o que vai acontecer, por quê? Em julho de 2018, então depois de 5 anos mais ou menos de casados e essa vida incrível, onde ela saiu para fazer um trabalho muito importante e quando ela voltou, já tinha uns 3 meses que ela não voltava para casa, ele estranhamente não estava lá para abrir a porta do carro para ela, para falar com ela, para dar o ele não saiu de casa. Ela sabia que ele já tinha voltado do trabalho, porém nada, né, nada do Aaron e cadê o Aaron? Ela entra na casa e o Aaron está sentado assim no sofá, totalmente, sabe quando a pessoa está entregue à vida, se estou entregue aqui para, né, não sei o que vai acontecer comigo daqui para frente não. Ela olha aquela cena e acha totalmente estranho, mas ele tinha um jornal ali próximo a ele e ela leu as palavras: agressão íntima na escola ou com aluna. E aí ela fez algum tipo de ligação, mas ela não queria aceitar. Ele não disse nada e minutos depois que ela consegue perceber que a polícia estava chegando. Ele foi preso naquele dia, ele estava com tudo fechado, janela fechada, os policiais chegam e ele diz para os policiais: não conte nada a ela, não conte o que vocês estão me acusando, não fale nada para ela. E ela perguntando o que aconteceu, porque você está sendo preso, essa mulher vai ficar desesperada. Ela tinha $50 mil ali de fácil retirada, mas não seria suficiente para pagar a fiança dele. E o pior de tudo isso é ela, tá? Ela e a comunidade. Eu espero que de fato, de coração, ela realmente tenha resolvido isso dentro dela. Mas no começo, o que ela fez não foi uma coisa muito bacana e as pessoas que estavam ao redor também não. Que dirá os professores da escola, tá? Os professores da escola, do meu ponto de vista, deveria ter sido investigado um a um, porque o que ele fez teve cúmplice sim e aquelas pessoas sabiam o que ele estava fazendo. Se não sabiam,
Não sei, há testemunhas que dizem que eles sabiam sim. Então vamos lá, vamos começar aí, né, a desenrolar esse novelo de lã, porque isso tudo vai começar com ela tentando defender ele, porque ela queria entender que história era essa, né, o que tinha acontecido. Ela começa a investigar quem é a garota. Quem é a garota que de repente está acusando o marido dela de ter, né, chegado inapropriadamente ali na moça. E o que acontece é o seguinte, a gente não tá falando de uma moça, a gente tá falando de uma adolescente, tá? A acusação em si, tudo que ela teria dito, como foi tudo, estava em segredo, como acontece com menores. E aí o que acontece é que ela começa a coletar informações com terceiros e fica sabendo que uma garota chamada Rachel, teria acusado o marido dela de ter extoado ela por 3 anos. E essa coisa toda foi bem séria, teria começado aos 15 anos, ficou pior aos 16, só que a questão é, em Atlanta, a idade de consentimento é 16 anos. Era uma garota de 16 anos, ele começou a sediar com 15, mas eles encontraram algumas mensagens ali, mas parece que a coisa só se tornou física aos 16 anos. Idade de consentimento, ele não é burro. Ele, sabendo que em Atlanta é uma idade que já não dá cana, ele esqueceu de um detalhe. Ele esqueceu que em Atlanta dá cana um professor sair com uma aluna, ter intimidades com uma aluna, que dirá uma aluna. Então, era disso que ele estava sendo acusado e nem ela tinha ideia disso. O que acontece é que depois disso, os professores começaram a falar maravilhas dele. Afinal de contas, ele era o professor eleito por 2 vezes o melhor professor da escola. Os alunos só tinham coisas boas para falar sobre ele, professores só tinham coisas boas para falar sobre ele, a comunidade só tinha coisas boas para falar sobre ele. Esse cara só podia ter algum problema, porque não é possível todo mundo falar assim, isso aí não é normal, isso aí não é normal. E aí tudo bem, o tempo vai passando e aí começa assim, a comunidade se divide assim. Eu acho que toda história tem 2 lados. Ok, isso aí eu concordo, eu acho que precisa ter uma investigação, a polícia que investigue e que chegue a uma conclusão. Mas aí, quando você escuta professores fazendo o seguinte comentário, a gente não sabe se ela também não deu em cima dele, a gente não sabe se de repente a conduta dela não foi uma conduta super ruim, porque afinal de contas a gente nunca sabe, né? Só que esses professores vão ser os mesmos professores que vão pegar ele diversas vezes em situações comprometedoras, situações estranhas, onde ele está sozinho, com uma aluna de 15, uma aluna de 16 anos, em uma sala que ele colocava uma bandeira gigante do Elvis e tampava qualquer visão. Então as pessoas tinham mais ou menos uma ideia que ele era safadinho. Afinal de contas, isso era motivo de orgulho, era motivo de conversa ali na sala dos professores. Como ele era danado, né? Ele era o galã. Segundo ali professores, alunos, era um consenso que ele era o professor bonitão da escola. A gente sabe, né, como é que são esses papos. É o professor pegador da escola. Só que olhando todas essas acusações sem acreditar, deixando claro, essa mulher não acreditou no início, ela faz o seguinte, ela fala, eu vou fechar as redes sociais dele. Eu vou fechar as redes sociais, porque senão ele vai começar a receber muita porcaria ali pelas redes sociais. Quando essa mulher vai mexer nas redes sociais dele, ela descobre, primeiro pelo Facebook, diversas mensagens. Ela vai fazer um dossiê, porque ela vai encontrar contatos. Eu vou resumir aqui para vocês, porque senão esse vídeo nem fica, tá? Garotas pagas, tinha garotas voluntárias, amigas dela, frequentadoras da casa, vizinhos, pessoas da comunidade, todo mundo ali com foto, vídeo, mensagens. Esse cara, ele gostava, por exemplo, que colocassem uma coleira nele e fizessem ele andar de um cômodo para o outro. Tinha umas que ele pedia que desse uma surra nele. Tinha uma colega também que ele precisou passar o posto para ela fazer uma missão. E bem era piloto, né, que foi conversar com ele, fazer uma entrevista e que acabou se tornando amante dele. E digo amante porque isso durou por meses, tá? E essas pessoas, elas eram manipuladas, né, segundo o que a psicóloga do documentário colocou, elas iam sendo manipuladas a fazer aquelas coisas absurdas que ele estava pedindo ali. É bem absurda mesmo, por exemplo, chamar eles de papai mal e dizer que ela era a mamãe e fazer coisas que, teoricamente, né, ele achava que ele era um neném. Eu vou parar por aqui que isso tá nojento. Só que acontece que ela vai mapear o tempo. E quando ela mapear o tempo, vai ser bem ruim, porque ela vai descobrir que isso começou antes dele se casar com ela.
Ali naquela lista, havia mulheres que tinha pelo menos ali meses com ele, tá? Ele levava isso por um tempo. Dessas 60 mulheres, tinham mulheres, ele pelo menos mais 7 mulheres que ele tinha um relacionamento há mais de 2 anos. E ele ia levando todos esses relacionamentos assim, ó, junto, tá? Ao mesmo tempo. Ele ia levando todo mundo ao mesmo tempo. Vocês lembram que o bar faliu? Que o bar, enfim, não deu certo e tal? É porque ninguém trabalhava, né, gente? O lugar vivia com uma placa, volto em 5 minutos. Por quê? Sempre tinha uma amiga deles que acabava engravidando, passava por aquele período que não estava muito contente com a vida, com o casamento, com o corpo, e ele se aproveitava disso tudo, tá? Tem uma que dizia até que ela não conseguia tomar banho, ficava dias sem tomar banho, de tão triste que ela estava. Ele ia pro porão, pro estoque, curar essa solidão que elas estavam sentindo, e aquilo acabava se tornando um relacionamento. Essas pessoas muitas vezes se sentiam mal por causa da Jennifer e diziam que só fazia isso porque ele era muito manipulador. Tudo bem, eu entendo uma certa manipulação quando você está falando de pessoas, por exemplo, da Kel, que era uma escola que ele não deveria estar colocando as patas dele em cima de aluno nenhum, mas... E eu entendo perfeitamente que esses caras são manipuladores, que têm uma boa história, só que ele era um manipulador um pouquinho diferente. Ele era o cara que basicamente todas sabiam que ele tinha várias amantes e que ele era casado, elas sabiam, ele não escondia isso de ninguém. Então muitas eram pessoas que frequentavam a casa da Jennifer e ele era o cara, enfim, né? É o amigo, né? O amigo que resolve os seus problemas. Teve uma, inclusive, que ficou tão mal com tudo isso que realmente foi só uma vez. Ela contou pro marido dela, e acredite se quiser, esse cara tinha uma lábia tão boa, mas tão boa, que ele conseguiu convencer o marido dela, que queria bater nele, tá? Que foi uma situação horrível. Depois ele convenceu esse marido a não contar pra Jennifer. Então, assim, o cara não contou pra Jennifer, tá? Deixou a Jennifer fora dessa. Só que ela ficou totalmente obcecada em descobrir quem eram essas mulheres, descobrir quem eram as mulheres. Até que ela chegou numa parte que vai ser uma parte que eu vou deixar, assim, bem separado, que é totalmente dedicado às ex-alunas dele, como esse cara era porco. Porque olha só, eles não poderiam acusá-lo de estupro, porque afinal de contas, ela já tinha 16 anos, a Rachel, e isso era sobre a Rachel. Então o que acontece? Não era sobre as mulheres e os casos, isso aí era fora. Isso foi uma coisa que acabou ali com a Jennifer como mulher ali naquele momento. Aquela listagem, quando ela fez a linha do tempo e viu que ela foi traída várias vezes, às vezes ela até chegou a falar que muitas vezes ele dormiu com ela e ele tinha estado com mais de uma mulher naquele mesmo dia. Ao longo do documentário a gente vai descobrir que muitas, inclusive, chegaram a dormir na mesma casa, na casa dela, tá? Algumas na cama dela quando ela estava fora, outras ela estava dormindo na casa, ele arrumava o quarto de hóspedes e levava essa mulher e todo mundo ficava quietinho e depois descia, tá? Então assim, a coisa chegava nesse nível aí bizarro. E aí ela, ouvindo tudo isso, ela foi ficando cada vez pior. Ela começou a perder empregos. Ela entrou em uma situação em que ela mal saía de casa, ela só ficava investigando. Ela ficou muito perturbada com essa história toda. E ela chegou num ponto, gente, que ela perdeu a casa dela. Ela só não teve a casa tomada pelo banco porque ela foi esperta e vendeu a casa antes. E ela se mudou para o porão da casa da amiga dela. Inclusive, essa amiga vai dar uma força muito grande para ela e vai dizer para ela, vai ouvir uns rumores sobre uma tal de IST e vai falar para ela, olha, você tem feito seus exames, né, seus exames ginecológicos aí com regularidade, você não pegou algum tipo de IST? E é aí que ela vai fazer os exames e parece que tinha dado positivo, tá? Então, esse cara passou IST para algumas mulheres também. E isso nos leva a crer que ele andava com todas essas mulheres e ele nem mesmo usava preservativo. Eu não sei como não tinha filho espalhado para tudo quanto é canto. Bom, quando isso acontece, também vira um escândalo. Aparece na TV, eu acredito que o nome dela também não tenha ficado ali muito bem falado. A mulher, quando acontece com a mulher sempre acaba se sujando porque o cara fez alguma coisa desse tipo, sabe? É uma coisa incrível, né? Mas acaba acontecendo. Ela perdeu trabalhos, mais uma vez a vida dela ficou extremamente difícil. Uma mulher muito bem sucedida acabar numa situação dessa. E ela falava com ele, ela mandava carta para ele. A sensação que eu tive é que ela tinha esperança que ele fosse falar alguma coisa para ela, para que ela pudesse voltar com ele. Eu acho que nem ela teve coragem de dizer isso no documentário, mas foi a sensação que me deu. Ela queria entender. Ela esperava que ele mudasse.
Ele dizia para ela que ele ia, de repente, retomar o relacionamento, que ela ia perceber com o tempo que tudo isso ia se explicar. Então, não sei, sabe? Em alguns momentos parece que não, que ela só queria entender por que ele fez tudo isso, mas que ela não queria ficar com ele, e ao mesmo tempo dava a entender que ela queria ser convencida de que, na verdade, tudo aquilo foi algum problema, que ele estava doente, alguma coisa assim. Só que isso não acontece, porque ele não estava doente. Se ele é doente, aí eu não sei. Segundo a especialista do documentário, ele é um cara narcisista, totalmente sem empatia. Eu achei um pouco assim estranho, sabe? Porque que acontece? Parece que quando a gente fala narcisista, a gente já imagina que a pessoa ela não tem empatia, né? Então, mas parece que às vezes tem, segundo aí essa profissional. E chega o ano de 2018. No ano de 2018, ainda, o ano que ele foi preso, ele já vai ser julgado. Como eu havia dito para vocês, em Atlanta, qualquer coisa que tenha acontecido entre ele e a garota, né, entre a Rachel e ele, não seria considerado um crime porque ela tinha a idade de consentimento, porém é crime. Ele, como professor, ter tido um caso com uma aluna. E foi dessa forma que eles colocaram, como se eles tivessem tido um caso, como se tivesse sido uma coisa com um certo consentimento, enfim. Ele era um cara de 48 para 49 anos de idade e ela, né, aos 16. Essa situação toda estava acontecendo. E a esposa, mais uma vez a ex-esposa, né, ela disse que inclusive no dia do julgamento também foi o dia que saiu totalmente ali o divórcio dela, ela estava totalmente divorciada e ele parte então para cadeia, ele vai ser preso, vai ficar numa prisão estadual e ela sem casa, né, com todos os problemas do mundo ali e ela não conseguia parar com essa obsessão de ficar descobrindo quem eram as mulheres que ele tinha caso e tentar colocar tudo em uma linha do tempo. É quando então ela vai procurar um pessoal que estava fazendo um podcast e então se inicia esse tal podcast que chama Traição. Então eles começam a fazer esse podcast, na verdade ela, né, porque ela diz que muitas mulheres passam por isso e que ela queria ser uma voz para ajudar essas mulheres, que muitas mulheres se identificariam com isso. Inclusive, esse podcast, quando ele foi lançado, ele foi o podcast mais ouvido nos Estados Unidos e também em outros lugares do mundo, porque muita gente se identificou com a história dela. E essa parecia ser uma parte que já tinha sido resolvida, afinal, ele estava preso, ela estava vivendo a vida dela, só que ela tentava mandar algumas cartas para ele. E nas cartas que ele mandava de volta, e ele mandava muitas, ele dizia que, na verdade, tinha sido muito ruim para ele, porque conforme ela ia descobrindo que ele usou a cama dela, que ela muitas vezes estava na casa quando ele esteve com outras mulheres, ela ia cobrando isso dele, querendo uma satisfação, porque ela disse que ela queria entender. E ele disse para ela que era muito pior para ele, porque afinal de contas, para ele era uma coisa que ele não conseguia controlar e que ele sabia que o amor da vida dele estava dentro de casa, então era uma coisa muito ruim para ele. Então assim, não era ruim para ela, era ruim para ele. Ela estava dormindo no quarto ao lado e às vezes ela não estava em casa, ele estava usando a cama dela. Então ele fez tudo isso, ainda passou um IST para ela, mas ainda assim foi pior para ele. Esse ser, ele era uma pessoa assim totalmente abjeta. Ele falava das pessoas, ele falava das mulheres, ele falava da aluna, da Rachel, como se a Rachel, ela tivesse provocado ele, ela tivesse feito coisas ali que por um tempo você até fica pensando assim, será que ela fez? Mesmo que se ela tivesse feito, ele como professor, a conduta correta, a conduta que deveria acontecer, que tem que acontecer, precisa acontecer, era pegar essa aluna e falar, olha, eu vou mandar você para falar com um conselheiro porque essa situação ela não pode acontecer, esse tipo de coisa não pode acontecer, porque é o que deve ser feito, mas nem sempre o que deve ser feito é feito. E o que piorava tudo foi que durante o julgamento ele pediu diversas cartas, eles chamam de carta, vamos lá, carta de recomendação de pessoas que convivem com ele. Tinha carta de aluno, carta de professor, cartas de pessoas da comunidade dizendo que, na verdade, ele devia ter sido provocado. Só estavam olhando o lado da aluna, mas ninguém estava prestando atenção no lado dele, quase como se ele fosse ali uma vítima, né? E até então, muitas opiniões aí se dividiram e foi aquela situação toda. Só que o tempo passa. E aí, quando o tempo passa, se o podcast é lançado, aí mais histórias começam a vir à tona. Bom, primeiro no julgamento a sentença dele vai ser 5 anos de prisão, então ele teria que ficar preso por 5 anos e depois ele teria 15 anos de liberdade condicional, seria 20 anos, tá? A pena total dele.
Só que ele vai tentar a liberdade condicional antes. E quando ele tenta a liberdade condicional, a Jennifer, ela estava querendo mandar uma carta dizendo que ele poderia ser solto, assim. Ah, não, ele tem toda a chance de ser solto, afinal de contas ele mudou, ou ele tem chance de viver em sociedade, era isso que ela queria. Só que ela começou a descobrir outras coisas. E lembrando, ele era professor de um curso e quando ele saiu, um outro professor chegou para dar aula, enfim, para esses jovens. Chegando em sala de aula, todo mundo perguntava do professor Aaron. Cadê o professor Aaron? Porque as melhores aulas eram com ele era uma pessoa brilhante. Cadê a bandeira do Elvis? E o professor começou a prestar atenção. Ele percebeu que com a bandeira do Elvis, que era o que todo mundo estava pedindo, a sala ela ficava bloqueada, porque era uma sala como se fosse um aquário. E o lado que dava para as pessoas darem ali uma olhada, uma espiadinha, passar pelo corredor, ficava com aquela bandeira do Elvis, então não dava para ver nada do que estava acontecendo lá dentro. Inclusive, todas as vezes que ele atacou a Rachel, foi uma coisa forçada, ele tentava fazer como se fosse uma coisa divina, como se Deus tivesse unido os dois, que ele estava completamente apaixonado por ela, e é muito interessante o jeito que ela conta, e eu acho que é muito bom também para os jovens e também para os pais prestarem atenção, porque assim, tudo começou com a Rachel como se fosse um carinho, como se ele fosse um professor muito atencioso. Ele era atencioso com ela era uma menina muito tímida e o que acontece é que era sempre assim, ficava um tempo um pouco maior com a mão no braço dela, depois ele passou a segurar o cabelo dela, né, colocar a mão no cabelo dela, agradar o cabelo dela, até que teve um dia que ele disse que estava apaixonado por ela e sabia que ela estava apaixonada por ele e que eles precisavam conversar sobre isso. Ela negou, ela disse que não estava apaixonada por ele e ele disse que aquilo era especial e que ele a amava, que ele queria ficar com ela para sempre e que isso precisava ficar em segredo até os dois poderem ficar juntos. Ela não tinha muita ideia de como era a vida dele, ela não tinha, gente, mais uma vez. Por mais que pareça que sim, a pessoa talvez até possa dizer sim, eu quero. Ele não tem muita ideia do que está acontecendo, o que isso pode causar para ele no futuro. É uma pessoa de 16 anos de idade, com uma cabeça em formação, então a coisa toda é bem difícil, sem contar que ele era uma pessoa em posição de poder, ele era o professor dela. E aí algumas coisas também começam a se descortinar com esse professor que começa a dar aula para os alunos, porque ele disse o seguinte, que era muito fácil, alguns alunos comentavam que muitas vezes para as meninas era fácil consertar uma nota. E isso acabou deixando ele assim, ele sempre ficava quieto, parecia ser uma pessoa muito tranquila, a foto dele tá aparecendo para vocês. E ele diz que começou a pegar todas aquelas informações, foi na sala dos professores, começou a conversar com os professores, e os professores sempre colocavam ele numa posição assim de, o cara era bonitão, ele era pegador, as meninas davam em cima dele, e ele foi ouvindo tudo aquilo e achando bem errado. E aí ele foi ouvindo algumas histórias daqui e dali de alguns professores que às vezes passavam pelo corredor, viam alguma situação estranha com uma garota e simplesmente não faziam nada, passava reto, nunca abriram a boca para falar que tinha uma conduta errada acontecendo. Para ela, para Rachel, seria muito difícil ela fazer isso, ele sendo um professor, só com 16 anos de idade, é bem difícil. Ela também estava passando por uma fase difícil na vida dela, em que aquilo tudo começou a perturbar a cabeça dela, ela não podia conversar com ninguém. Até que as coisas chegaram num ponto que, assim, basicamente, a hora que ele queria, ele simplesmente arrumava um lugar na escola com ela consentindo ou não e as coisas todas aconteciam. Só que já tinha acontecido a primeira vez, ele já tinha conseguido a primeira vez, então ele foi mais e mais vezes, até que ele começou a basicamente tratá-la da pior forma possível, fazendo e pedindo todas as coisas que passava pela cabeça maluca dele, lembrando, ele era o cara que gostava de apanhar, andar como cachorro, imaginem só uma garota. Então ela diz o seguinte, ele simplesmente foi lá e quis me treinar para ser uma mulher, mas eu era uma menina de 16 anos, então tudo isso acontece. E ela dizia que ela se sentia tão suja, mas tão suja que ela não conseguia mais olhar para a cara dos pais. Quando as coisas se tornaram muito insustentáveis, ele foi chamado para uma nova missão. Então ele iria, fazer a missão dele por alguns meses e ele ficou longe por um tempo.
foi quando a cabeça dela foi para o lugar e ela começou a se machucar. Ela começou a fazer coisas ali bem ruins e ela também começou a sentir um desconforto e ficou com medo de estar com alguma IST. Devido a essa IST, ela teve que contar para a mãe dela, que por sua vez contou para o pai. E os dois foram muito equilibrados, conversaram, deram apoio a ela e decidiram ir até a polícia. E foi por isso que ele foi preso. Então, quando ela pôde contar a história dela, ela já estava mais velha, o podcast estava fazendo sucesso e ela começou a dar palestras em vários lugares para vários jovens, instruindo inclusive muitos jovens a como se defender a pessoas que de repente estão em posição de poder, seja o seu professor, seja ali um político, um líder religioso, seja lá quem for, como você pode se defender. Então é muito interessante porque a gente consegue perceber como ele era rasteiro, ele ia aos poucos e eu consegui perceber que ele sempre ia atrás de garotas que tinham algum problema, estavam passando por algum problema. Tem uma moça que ela disse que ele era um professor maravilhoso, ela começa elogiando muito ele e depois, né, vem aquela coisa toda, porque a série precisa, né, mesmo sendo uma série documental, ela precisa ter um plot twist e essas pessoas elas começam a falar sobre. Tem uma aluna, que é essa moça que vocês estão vendo, que ela conta que mesmo que ele não tenha tentado nada diretamente com ela, pelo menos quando ela estava na escola, ele era inapropriado. Ela disse que ele era uma pessoa que abraçava por tempo demais, ele tinha atitudes exageradas demais, e ela disse, é difícil pra gente, porque normalmente a gente acaba ali assimilando que os nossos professores, eles são como os nossos pais por boa parte do dia, então a gente não consegue enxergar isso de uma forma ruim. Só que ela disse que depois que ela se formou, ela começou a pensar bem sobre isso e ela disse que diversas vezes ela tinha também problemas e ela também se machucava e um dia ele viu o pulso dela. E ele viu as marcas e disse assim, ó, usa uma blusa que cobre para que as pessoas não vejam, eu não vou contar nada para ninguém. E ela disse que depois, quando ela ficou um pouco mais velha, ela pensou sobre isso, ela disse que qualquer adulto que visse aquilo iria dizer, olha, você está precisando de ajuda, eu vou conversar com seus pais, eu vou conversar com um conselheiro, mas ele não fez isso, tá? Ele simplesmente disse para ela esconder e dali em diante ele começou várias vezes tentar colocar ela em projetos, ficar um pouco mais perto, só que aí rapidinho ela se formou e eles não se encontraram mais, até que ela arrumou um emprego e ele entrou em contato com ela pelo Facebook, mandando mensagens para ela querendo encontrá-la. Foi até o emprego dela, deu um abraço, cheirou o pescoço dela e aí o patrão dela viu. E foi uma situação totalmente desagradável e ela disse que tudo que ela queria era se livrar dele para sempre. Ela bloqueou o número dele e nunca mais falou com ele. E é agora que nós vamos para uma parte onde esse professor também está fazendo as investigações dele. Ele começou a mexer numa gaveta onde ficavam as coisas do professor Aaron. O professor Aaron está preso, mas as coisas estavam no colégio e aí ele achou um e-mail. Esse e-mail era dele, do Aaron, com uma empresa que fazia filmes para maiores de 18 anos. E ali deixava claro que, na verdade, ele estava na escola, esperando ali, meio que escolhendo algumas garotas, aguardando essas garotas fazerem 18 anos, para que pudesse produzir filmes para ele. Então, isso é uma coisa assim horrível. E aí, garotas que foram alunas dele começaram a saber que alguns e-mails eram direcionados a elas. Ele falava de algumas em específico, que tá aparecendo aqui para vocês, dizendo que elas arrasariam em qualquer área que elas decidissem atuar, sempre tentando manter contato e sempre procurava essas garotas depois uma forma de contato, rede social, alguma coisa, e se essas garotas elas aceitassem, elas acabavam saindo com ele. Então, entre as mulheres que a ex-esposa dele, a Jennifer, acabou encontrando, muitas eram ex-alunas dele que depois dos 18 anos de idade passou a ser, então, outra coisa. Ele tinha relacionamento e nem sabemos se isso não acabava com filmagem, se isso não acabava com coisa sendo mandada para outras pessoas. E isso não foi abordado no documentário, uma coisa bem interessante de a gente pensar. E tem mais também. Ele tinha alguns filmes também que gravavam para ele, filmes totalmente inapropriados. E também é o seguinte, ele também poderia ter sido ali acusado de armazenar esse tipo de conteúdo que também é crime, mas não acusaram ele sobre isso.
Temos também aí um outro ponto, que é a questão toda dele fazer essa observação. Isso era um pouco documentado, porque ele mandava cartas de despedida quando elas se formavam. Então ficava um pouco claro que aquelas escolas virou ali como se fosse um lugar onde ele escolhia as pessoas que ele queria depois acabar ali assediando. Então isso é uma coisa assim absurda e escancarada, deu para qualquer pessoa perceber. Algumas outras pessoas vieram a público já mais velhas dizendo que sim, logo que saíram da escola tiveram um caso com ele, ou que ele as procurou e elas negaram. Então a gente começa a pensar que esse cara, ele pode ter agido por muitos anos. Ele foi casado por 20, depois ele ficou casado com a Jennifer por mais anos. Então a gente percebe que, de repente ele teve aí um caminho longo aí na prática de repente ir atrás de mulheres que não tinham o menor respeito, mas nada. Olha só, aquela garota, a Rachel, que era super novinha e ele dizendo todas aquelas coisas, ele já chamava ela de minha esposa, minha namorada, ele era uma pessoa exportável e ao mesmo tempo baixo. E do nada ele começou a dizer para ela que ele acabava ficando com mais de uma mulher ao mesmo tempo, meio que já plantando essa ideia de sensibilizando ela para de repente ela também acabar participando desse tipo, sabe, de coisa. Então, ele era uma pessoa que sabia calcular muito bem cada movimento e ele vendia para a sociedade a melhor máscara possível. Ele era o cara que sim ajudava o país, era um cara que protegia o país, que sempre estava ali desenvolvendo projetos para ensinar jovens, era um bom marido, enfim, bom marido, bom cidadão, bom tudo. Mas ele era um criminoso e ele preso, ele recebia essas ligações ali da Jennifer. Ele não quis gravar nada para o documentário, mas fica muito claro que ele queria, enfim, se livrar da cadeia o mais rápido possível. Então, o primeiro pedido de liberdade condicional dele foi no ano de 2022 e ainda não tinha dado 5 anos que ele teria que ficar preso. E a Jennifer vai lá e escreve uma carta dizendo que ele não tinha condições de voltar à sociedade. Eles pedem essa carta para ela. O juiz teria pedido essa carta para ela e ela explica todas essas coisas, as mulheres, as alunas, essa coisa toda, mas não adiantou. No verão de 2022, ele saiu em liberdade condicional e depois também tem mais 15 anos aí como uma pessoa que está acaba respondendo em liberdade, mas está respondendo. E ela conseguiu também que ele fosse colocado ali na ficha dele que ele era um agressor sexual. Então isso é uma coisa muito séria, porque quando você tem um emprego, o seu patrão, onde você estiver, as pessoas sabem que você não pode estar próximo a ninguém que tenha menos de 18 anos, ou a pessoa que te empregou também está cometendo um crime. É uma coisa realmente bem diferente lá, parece que tem um registro, um catálogo que não fica restrito só a autoridades não, tá? A polícia, vizinhos, não. Inclusive seus empregadores, isso vai ditar a sua vida. E o que mais impressionou a Jennifer, e impressiona todo mundo, é como ele se refez muito rápido, assim, rapidamente, depois que ele saiu da cadeia, tinham várias pessoas para estender a mão para ele, dar emprego para ele, levantar a vida dele. Talvez ele tenha se levantado muito mais rápido do que a Jennifer, porque a Jennifer perdeu muitas coisas, muitos trabalhos importantes, porque estava aí nessa descoberta de tudo que ele tinha feito, que no final, se a gente parar para pensar, expôs o cara, o documentário expôs, o podcast expôs, até expôs. Só que a questão é, será que adiantou alguma coisa? Porque a vida dele seguiu normalmente e a dela teve que seguir, porque não importa o que aconteceu. Ele foi acusado, ele recebeu a pena dele, teoricamente ele pagou a dívida dele com a sociedade. Esse é o momento que basicamente o documentário mostra que a Jennifer passa a trabalhar com palestras junto com a Rachel, como se fosse de conscientização e proteção às mulheres, mas ao mesmo tempo também eu fiquei me perguntando quantas garotas como a Rachel não acabaram passando por isso e simplesmente não falaram nada, nem para o documentário, nem para o podcast, simplesmente seguiram a vida com isso, Com isso, junto com elas e nunca falariam nada. E eu tenho que dizer para vocês que as práticas desse cara eram práticas sujas, ele era um cara manipulador. Era uma coisa assim bem degradante para uma mulher, sinceramente, assim, não importa se fosse jovem, mais velha, ele era uma pessoa assim que
ele colocava todas as coisas sujas ali na cabeça, coisas que eram bem sujas mesmo, que a gente vê assim, coisas bem baixas mesmo, ele colocava tudo pra fora e realizava com essas mulheres. E essas mulheres realizavam as fantasias dele. De um jeito ou de outro, elas sabiam que aquilo era sujo, mas elas realizavam e continuavam com ele. Então, eu deixo com vocês. O que vocês acharam dessa história? Essa foi uma história que simplesmente parou o condado de Cobb. É um condado pequeno, mas é o seguinte, o pessoal ficou muito revoltado com tudo que aconteceu e, ao mesmo tempo, tiveram as pessoas que sim o defenderam até o fim e dividiu opiniões. Inclusive, dividiu opiniões quando ela decidiu fazer esse podcast, porque aí mais pessoas souberam disso e quem defendia ele não gostou nada, tá? Nada mesmo. Eles entraram em contato, mas ele não quis se manifestar no documentário e o documentário termina assim, tá? Com essa questão toda das palestras, de como as coisas aconteceram, né? Tem aquela explicação final, aquele cronograma final, mas eu pergunto pra você, você acha que essas coisas não acontecem em escola? Você já passou por uma situação dessa? Você já foi uma mulher que descobriu um passado como o dessa mulher, da Jennifer, porque ela coloca a vida dela como sendo uma coisa muito única, né, quase, e eu não acho que de repente seja tão única assim. Ele só era um pouco mais ali que o normal. Às vezes eu fiquei me perguntando qual foi o dia que ele não estava caçando uma mulher. Não tinha não tinha hora, não tinha lugar, ele era uma pessoa totalmente sem limite, e ela sabe disso porque ela leu todas as mensagens, ela leu tudo e ela percebeu quem era esse homem. Então, é uma situação muito triste para ela, mas eu acho que ainda mais aí quando a gente pensa nas escolas. E aí eu lembrei que no começo do documentário ele chegou a comentar que ele chegou a dar aula no ensino fundamental. A gente está falando de uma idade muito inferior à do ensino médio. 810 ali alunos que ele estava dando aula, que ele daria o curso dele. Então, sinceramente, é uma questão aí complicada que eu não sei se de repente com o tempo, com o podcast, com a série, ele futuramente a gente não saiba aí de mais pessoas. Normalmente esses documentários eles levantam informações, levantam coisas. Já tivemos documentários que descobriram, fizeram ali de repente pessoas que nunca confessaram crimes acabar confessando. Então não sei, tá? Mas possivelmente muito mais alunas, tá? Não sabemos se ele também não ia atrás dos meninos, não acabaram aí se envolvendo nessa situação, sendo envolvidos e passando por essa atitude criminosa por parte deste homem, este homem que se chama Aaron Spence. Então, essa é a história dele, tá? Essa é a história do Aaron Spence, marido exemplar, conto de fadas, o professor, o cara descolado, o melhor professor da escola, mas que acabou sendo preso por justamente ter tido relações íntimas com uma aluna. E mesmo assim, o contexto vocês já sabem, é que isso não dá cadeia em Atlanta com a idade dela. Mas, inclusive, ela mesma conta que tudo teria começado aos 15 anos. É que quando aconteceu toda a questão do aviso, né, foi avisada a polícia, essa coisa toda, ela já estava com mais idade, ela já estava com 16 para 17, então já entrava na idade de consentimento. Eles não contaram com o tempo anterior em que ele já estava ali dando umas investidas totalmente erradas nela. Eu achei essa história absurda. Quando o professor começou a olhar e eu vi aquele e-mail, o homem segurou o e-mail, sabe, mostrou o e-mail dele, fazendo contato com agências, com produtores desse tipo de conteúdo, eu fiquei extremamente enojada e fiquei pensando se isso já não estava acontecendo, se já não tem muito material desse pessoal aí que acabou saindo com ele em mãos aí super imundas, aí vai saber o que mais pode acontecer, porque a cabeça do cara é podre. E se a gente parar para pensar, esse negócio de me amarra, coloca uma coleira, me bate, uma pessoa, duas, três, aglomerados de pessoas todas juntas, será que ele já não fazia de propósito para poder gravar e vender esse material? Afinal de contas, ele era o cara bonitão, ele se achava o cara bonitão. Às vezes ele estava fazendo tudo isso e seria um filme bom para pessoas que gostam de consumir, comprar isso de forma principalmente ilegal, tá? Então eu pensei em tudo isso e como essa rede, se talvez tivesse sido melhor investigada, porque eu não achei que foi tão bem investigada, ou sinceramente a Jennifer quis mais de repente passar, né,
passar à frente a palavra do que comentar a investigação, porque isso deveria ter sido investigado se ele não estava até distribuindo material para alguma rede aí que acaba vendendo esses conteúdos nos mais diversos lugares possíveis. Sei lá, foi só uma coisa que passou pela minha cabeça, mas coloca aqui nos comentários aí a sua opinião. Essa série ela tá disponível na Hulu em 3 episódios e é uma série assim que passa, ela é uma série que às vezes dá uma arrastada, que essa história ela vai tendo algumas camadas e você percebe que cada um ali tá meio que lutando pelo seu, defendendo o seu, mas no final acaba se unindo, que é normalmente o que acontece numa situação dessa. Não tem muito o que fazer no caso da Jennifer, é mais ali na minha opinião producente ela se juntar e defender mulheres, né, de uma pessoa como o marido dela, do que de repente, sei lá, falar mal dessas mulheres. Então ela fica dizendo que ela perdoa essas mulheres, que essas mulheres foram enganadas, mas a gente sabe que no fundo é um processo lento até você perdoar, por exemplo, aquela sua amiga, né, quase que melhor amiga que frequentava a sua casa junto com o marido, mas que também dormia com o seu marido. É complicado, não sei. Coloquem aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso e também em relação aos alunos, né? A gente sabe que isso aí é uma questão complexa e é bem importante a gente deixar claro como eles agem. Não é já pedindo o telefone, não, as coisas funcionam diferente. É uma mão que demora demais no ombro, né? É ali, de repente, que perfume bom. É aquela coisa, o seu cabelo é cheiroso e as coisas elas vão avançando. Então, meninas, tomem cuidado. Mães, é sempre bom, né, dar ali uma conversada com as meninas, uma conversada com as garotas, mesmo que elas já sejam um pouco mais velhas, a gente pensa aí que de repente sabe se defender, é sempre bom dar aquele reforço, dar aquela reforçada, eu acho que fica aí também o aprendizado, porque muitas delas achavam que conseguiram se livrar, se defender, mas ele já tinha tirado também a casquinha dele, é uma coisa complicada, você não vai querer saber quando ela tiver 22, 23, sei lá, 25 anos de idade, que uma coisa dessa aconteceu. Se a gente pode prevenir, a prevenção é sempre o melhor remédio, porque mesmo depois, se acabar em um tribunal, já aconteceu. Não importa quanto tempo o ser vai ficar preso, ele já fez o que ele queria. Então, eu não sei se não vale bem mais a pena ficar em cima. Às vezes, não é ruim ser uma pessoa bem chata. Às vezes, não é ruim. Pelos motivos certos, não é mesmo. Então, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Coloca aqui nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso. Não esqueçam de visitar o site da Insider também, se você ficou aqui até o final, porque afinal de contas também é uma empresa que apoia o nosso trabalho, acredita no trabalho aqui do canal. Nem todo mundo gosta muito dos assuntos que a gente aborda aqui no canal e eu acho que isso é meio que geral aí com o assunto. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana. Super beijo e até o próximo vídeo, bebês. Fui!